Então, meus queridos, hoje, neste dia 16 de julho de 2024, nos reunimos uma vez mais para a irradiação e a palestra, como sempre fazemos às terças-feiras, neste canal da TV AME Serra Gaúcha, numa organização também do Centro Espírita Allan Kardec, de Bento Gonçalves, que neste mês completou 15 anos de sua fundação. Queremos dar as boas-vindas àqueles que chegam pela primeira vez, sintam-se acolhidos, envolvidos por essa fraternidade, por esse ambiente que nos conclama à fraternidade, ao estudo, aos esclarecimentos, sempre à luz da doutrina espírita. Nesta noite, nós temos a palestra com a nossa querida amiga Carla, que vai falar sobre esse tema, não julgueis. Mas antes, nós vamos pedir ao Vitório que faça a prece de abertura, para então entrarmos na harmonia dos nossos pensamentos. Bom, meu boa noite a todos, uma boa noite especial à querida Carla, por estar novamente conosco, e que possamos, então, a partir desse momento, nos sentirmos envolvidos por Jesus, nosso amado Mestre, pela equipe espiritual que norteia esses trabalhos das terças-feiras, para que todos em conjuntos, com esse envolvimento amoroso, possamos reflexionar acerca da temática apresentada, mas principalmente, Senhor, recebermos as energias que necessitamos, para também que possamos compartilhar com tantos necessitados. Te agradecemos pela oportunidade bendita de participarmos, de podermos também, Senhor, ser teus instrumentos para auxiliar ao próximo. E com esse sentimento te rogamos, Senhor, envolva o nosso Estado, envolva o nosso país, e envolva todo o nosso planeta azul, para que todos necessitados possam ser alentados por ti, Senhor. Te agradecemos mais uma vez e rogamos, sê conosco, Senhor, neste momento e sempre. Que assim seja. Lembrando a todos, então, que depois da palestra, nós nos reunimos para a irradiação. Se alguém quiser já providenciar a água, que depois pedimos também pela sua fluidificação. Vamos de imediato passar a palavra a Carla, que vai apresentar este tema, Não Julgueis. Bom trabalho, querida. Obrigada, Samira. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como já foi comentado pela Samira, pelo Vitório, que nos envolveu nessa prece maravilhosa, esta equipe que nos ampara no trabalho de hoje, os nossos parabéns e a gratidão pelos 15 anos da Casa Espírita, né? Allan Kardec, Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, com todo o peso que representa o nome Allan Kardec, nós temos certeza de todo o amparo desta equipe maravilhosa, dessa espiritualidade amiga que nos impulsiona ao conhecimento e ao estudo, principalmente aqui no caso do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis. É difícil, não? É algo que nós não conseguimos não fazer. O nosso olhar, ele, além de ser um olhar de observação, é normalmente um olhar crítico, um olhar que julga, um olhar que analisa e um olhar que comenta, não é? E nem sempre nós somos justos naquilo que comentamos. Então, este capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho especificamente, vai nos falar exatamente sobre isso. Então, nós escolhemos ali os trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que vão dos itens 11 ao 13. E ele começa nos trazendo uma citação de Mateus, já como uma advertência para nós. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado a outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Será que nós temos essa noção dessa medida, da medida do nosso olhar, da medida do nosso sentimento de crítica, do nosso sentimento que muitas vezes nós consideramos justos? Mas algumas vezes já comentamos aqui que a nossa justiça para a justiça divina tem uma distância muito grande, não? A lei com a qual muitas vezes nós estendemos ao julgamento alheio será colocada para nós de forma imparcial pela justiça divina. Mas nós muitas vezes não agimos com a mesma imparcialidade. Então, na verdade, esta lei que nós julgamos a atitude alheia deixa a desejar quando nós olhamos e queremos ter certeza se que o estamos fazendo é justiça ou é vingança. Como que nós botamos estas duas medidas na balança da justiça? Como que nós agimos? Então, vamos ver como que isso se processou aqui. E este capítulo, esse item do Evangelho, começa assim: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então, ela é colocada ali de pé, de forma a simbolizar que ela não foi pega numa ação que era mentira. Ela, de fato, foi pega em adultério. Ela era uma mulher adulta. Mas se nós voltarmos e olharmos para as leis, a lei dizia que aquele que for pego em adultério deveria ser julgado. Vocês vão entender por que eu estou colocando nestes termos, né? Mas, por que foi apenas a mulher levada diante de Jesus? Aí começam as armadilhas em torno das intenções que eles tinham em relação a Jesus. Por que só a mulher? Porque tudo foi armado, né? Então, ela era realmente uma mulher que tinha a prática do adultério, ela era uma cortesã dos escribas, daqueles homens da lei, mas eles caíram fora, saíram escondidos para que somente a mulher fosse levada ali. Então, ele diz os escribas e os fariseus. Mas os escribas também não eram fariseus? Sim. A diferença é que os escribas eram fariseus que sabiam interpretar as leis. Então, eles eram ali representantes do sinédrio, mas também tinham ligações com os saduceus.
E nem todos os fariseus eram maus, mas eram submetidos, eles eram facilmente envolvidos pelos escribas, que tinham, né, por assim dizer, aquele jeitinho para convencê-los, diante, muitas vezes, da sua própria ignorância, de interpretação e de conhecimento da própria lei, de atentar e fazer tudo aquilo que os escribas necessitassem que eles fizessem em cumprimento com as leis colocadas pelo Sinédrio, certo? Então, já começa aí a intenção, né, de ver qual seria a reação de Jesus. Então, vamos andar mais um pouquinho para que a gente possa continuar a história. O que Jesus faz? Observa aqueles homens, se agacha e começa a escrever na areia. E diz a eles assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, estes, ouvindo-o falar, daquele modo se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor, disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Em São João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, quando Jesus observa a intenção, o que ele pergunta àqueles homens? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que eles fizeram? Eles foram tão surpreendidos com a resposta de Jesus que foram largando as pedras e foram se retirando. Primeiro os mais velhos e depois os outros, porque havia respeito, né, com os mais velhos. Aqueles que estavam ali, mais jovens, talvez nem tivessem entendendo direito o que de fato estava acontecendo. Então, qual era a intenção? Havia, nesta período em que Jesus estava ali, uma movimentação para as festas, né? E foi construída uma torre que se chamava Torre Antônia de observação, em que os soldados romanos ficavam observando dali para que nunca houvesse tumulto, ou se caso houvesse, as pessoas já seriam neutralizadas. Então, qual era a intenção? Jesus tinha duas alternativas. Se ele condenasse, as pessoas iriam começar a apedrejar a mulher e iria causar o tumulto, e eles iriam prender Jesus. Se ele não a condenasse, estariam dizendo que ele estava indo contra as leis de Moisés. Então, ele não faz uma coisa nem outra. E se nós pararmos para pensar na lei, a lei de Moisés, a lei judaica, não nos fala em apedrejamento. Então, quando que isso surgiu? Surgiu lá quando houve, venho dos gregos, né? Quando houve aquela helenização das guerras, bem antes do tempo de Jesus, que trouxeram a questão do apedrejamento. Mas o que é julgamento por apedrejamento? Não era tirar pedras. Quando alguém era condenado por aquilo que estava contra as leis que eles colocavam, e o adultério era uma das questões que ia contra as leis, o apedrejamento, o que era? Eles levavam alguém, digamos a mulher adúltera, numa altura de 5 a 6 metros e jogavam aquela pessoa em cima de uma pedra. Esta era a lei do apedrejamento.
Então, quando chega para nós, chega de uma forma diferente. Por quê? Porque, em termos de julgamento, o que acontecia? As pessoas que estavam sujeitas a um julgamento eram levadas para aqueles que queriam julgar, e havia pedrinhas bem pequeninhas, de cores brancas e cores pretas. E era colocado um cestinho para que as pessoas que quisessem absolver jogavam as pedrinhas brancas. Aqueles que quisessem condenar jogavam as pedrinhas pretas. Então não atiravam nas pessoas, porque isso não era a lei de Moisés. Na lei de Moisés, a primeira revelação não nos diz que nós vamos matar o inimigo. Não é verdade? Então, era uma contradição. Então, a história chega com essa questão distorcida. Por quê? Porque muitas vezes a gente não conhece a lei como ela realmente, de fato, acontecia. Então, a lei do apedrejamento, condenar por apedrejamento não era, de fato, atirar pedras nas pessoas, mas eles levavam aquela pessoa a um determinado monte de 5, 6 metros de altura e atiravam a pessoa de lá. Por isso que quando Jesus vem, ele diz, eu não vim destruir a lei. Não ouvistes o que foi dito? Não matarás. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, não diz ali que deveria se matar o inimigo ou aquele que estivesse em erro. Então, são situações que nós, quando vamos estudando e vamos interpretando, nós vamos entendendo o que isso queria dizer. Então, ali ainda no Evangelho diz assim, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, veja que, né, nós trouxemos ali, se fosse um judeu, na leitura do Alcorão, na leitura do Evangelho, da Bíblia, né, do conhecimento da lei mosaica, e a dificuldade que muitas vezes, com a qual elas eram colocadas. Porque, vejamos aqui, havia também os sacrifícios que eram feitos naquela época. E muitos, já sabedores do erro que iriam cometer, já ofereciam sacrifícios em conformidade àquilo que eles queriam receber por perdão. Então, quando Jesus fala que não entenderam o que o profeta quis dizer quando disse assim, misericórdia quero, sacrifício não. Por quê? Porque havia sacrifícios que eram obrigatórios. Por exemplo, o sacrifício do holocausto, ele não era obrigatório, mas era um sacrifício de muito poder econômico, que representava que eu estava extremamente comprometido com Deus. Então, era aquele valor mais alto, né? Por exemplo, em termos de um animal, era feito o sacrifício de um touro, de um boi, né? De um animal grande, assim. Porque eles já ofereciam aquilo, e aquilo já era separado, a pele era usada para uma coisa, algumas carnes eram colocadas à disposição para que eles se alimentassem. Então, tudo havia um interesse. Mas qual a intenção daquilo ali? Era que Deus julgasse e absolvesse em suas culpas, cada vez que um sacrifício era oferecido. Então, Jesus diz, misericórdia quero, sacrifício não, para que a gente pudesse entender que Deus não nos julga
por aquilo que nós oferecemos em barganha para ele, em troca dos nossos pecados, em troca das nossas escolhas erradas, em troca do mal que nós fazemos ao outro. Então, a indulgência, ó, essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros. E aí nós voltamos ao conceito de caridade deixado por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, as imperfeições alheias também são as nossas. Porque somos alheios uns aos outros, não somos? Então, se eu quero que o outro tenha indulgência para comigo, eu também tenho que ser indulgente para com ele. É a famosa regra áurea, né? Oferecer aquilo que eu quero receber. Então, a indulgência que Jesus colocou ali não foi com a intenção de tirar daquela mulher a culpa que ela tinha. Não, ela tinha cometido um erro, ela tinha cometido perante aquelas leis um crime, mas não ao ponto que ela merecesse ser sacrificada, ser apedrejada, ser levada à pena de morte. Aí nós vamos voltar aqui para o nosso mundo atual. Quantos de nós, quando olhamos para situações que nos desagradam profundamente, crimes que chocam a humanidade, a gente pensa assim, deveria ter a pena de morte. Não é assim que a gente pensa? Por quê? Porque nós achamos que nos livrarmos daquele que comete um crime desses é mais fácil do que nós pensarmos assim. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a gente pensa assim, nossa, mas o meu pecado nem se compara com esse. Mas aos olhos de Deus, somos todos seus filhos. Todos nós somos dignos de misericórdia. Quem assistiu aquele filme A Cabana deve lembrar bem dessa cena, né? Quando o pai chega diante da sabedoria e ela diz a ele, agora tu sente aqui, porque tu agora serás o julgador, tu serás o juiz. E coloca nele a responsabilidade de julgar e escolher um dos seus filhos que deveria ser salvo. Quem leu o livro ou assistiu o filme sabe dessa passagem. É uma das passagens mais difíceis do livro, porque ele teria que escolher um dos filhos a ser salvo. E ele disse que não conseguia. Ele pede para trocar de lugar. Ele diz à sabedoria, deixe eles ir, castigue a mim, puna a mim. E ela disse exatamente assim que Deus se sente quando tem que julgar os seus filhos. Ele gostaria que aquilo não tivesse acontecido. Então, ele deixa que a cada um, conforme as suas obras, no seu tempo, consiga por consciência, em cada processo reencarnatório para nós, na linha do Espiritismo, fica mais fácil de entendermos, né? Ele nos dá a possibilidade de nos refazermos por nós mesmos. É muito difícil quando nós somos colocados na condição de juiz ante aqueles que nos são mais caros. É fácil nós julgarmos quem está longe de nós. É fácil nós não usarmos da indulgência, da misericórdia para aqueles que estão distantes e que nós olhamos apenas o resultado da sua ação, mas nós desconhecemos a causa, não é verdade? E a gente há de dizer assim, mas nada justifica. Realmente nada pode justificar ou deve justificar um ato contra a vida de alguém, principalmente. Nada justifica. Mas nós desconhecemos a luta que aquele espírito está fazendo para vencer a si mesmo. Às vezes ele não consegue. Então, há uma passagem que Chico Xavier relata que
Jesus, quando fala do julgamento, ele diz que nós não temos noção deste vencer a si mesmo, que um homem, há 1000 anos atrás, matava a sangue frio, matava às vezes com as próprias mãos. Passado 1000 anos, ele passou não mais a matar, mas ele lutava, ele brigava. Passado mais 1000 anos, ele passou não a matar, nem a brigar, nem a lutar, mas passou a ofender de forma muito agressiva nas suas palavras. Passado 1000 anos, este mesmo homem, hoje, ele consegue pensar ainda de uma forma que o coloca em revolta com aquele seu amigo, com aquele seu irmão, com aquele seu inimigo, mas ele já não expõe mais esses sentimentos. Então, vejam, houve um processo de evolução, não? Então, julgar este espírito que está em construção evolutiva não é uma tarefa fácil, porque nós estamos olhando aquilo que nós observamos somente agora. Vencer a nós mesmos é uma luta de cada um de nós. Então, essa indulgência para com as imperfeições alheias, ela cabe a todos nós. É um dever para nós outros, como diz aqui no Evangelho, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Nós erramos todos os dias. Nós estamos expondo todos os dias, muitas vezes, um lado nosso que não é o mais bonito. Aquele nosso sentimento que não foi bem estruturado, que não foi bem amadurecido, o sentimento, muitas vezes, de inveja, de egoísmo, de cobiça, de ambição. Quantas e quantas vezes nós alimentamos esses sentimentos em nós? Então, isso tem que ser cuidado, porque esses sentimentos nos levam a construir pensamentos que irão tornar, sim, ações que não são dignas, que não são retas, que tentam muitas vezes contra a felicidade alheia, contra a vida alheia. Não é porque nós podemos estar hoje numa situação que nós temos consciência que não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Mas, às vezes, um simples pensamento de inveja, um simples pensamento de ciúme, faz com que eu transforme isso em palavras que possam vir a destruir a vida de alguém. E nós vamos ver isso aqui. Porque não é ser conivente com o erro, que muitos poderiam ter considerado na época de Jesus, que ele foi conivente com a mulher adúltera. E ele não foi. Nós sabemos disso. Ele não foi conivente. Ele não era uma pessoa que veio aqui para ser conivente ou omisso aos erros que estavam diante dos olhos dele. Mas ele nos mostrava, através do amor, da indulgência e do perdão, da misericórdia, que nós temos, sim, o dever de perdoarmos 70 vezes 7 ou mais, né? Como ele diz a Pedro. Então, vamos ver aqui. Eu acho que tem um microfone que está aberto, né? Está dando algum retorno aqui no meu ouvido. Então, aqui, ó, na sequência do parágrafo do Evangelho, diz assim para nós: o reproche. Adriana, microfone aberto. Adriana. Obrigada, Geni. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Então, vejam, há 2 formas, né? Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro,
pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. E aí na imagem nós trouxemos ali, né? Justamente os dois móveis do qual Kardec nos fala, o lado do espírito e o lado da letra, né? A cobra, a maledicência, a fofoca, a intriga, né? Que nós conhecemos. Então, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam são duas situações distintas. Jesus não era conivente com o mal, como já comentamos. Então, chamar a atenção de alguém, auxiliar alguém a rever as suas ações, as suas atitudes, não com a intenção de expor essa pessoa ao ridículo, não deve ser essa a intenção, mas auxiliar na reflexão daquele mal que pode estar atingindo a muitas pessoas, isso sim pode ser feito, né? Tanto que diz ali, né? Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar ao progresso do seu semelhante. Então, nós temos que termos humildade quando alguém chega para nós e diz, olha, não é esse o caminho, estás agindo de forma enganosa, de forma errada, estás sendo precipitada nas tuas atitudes, estás sendo intempestivo nos teus ajustes, nas tuas ações. Avalia melhor, pondera. Não? Então, quando a intenção é essa, de auxiliar, que eu não venha com as minhas ações, com as minhas escolhas, prejudicar um número maior de pessoas, então, reprimir este mal é obrigação daqueles que estão me observando, né, neste sentido. Então, aqui nós trouxemos uma história que se encaixa muito bem, aqui uma história do livro Espírito da Verdade, na psicografia do Chico Xavier e o Valdo Vieira, né, desculpem aqui que passou, deixa eu voltar lá a imagem, e porque eu não escrevi a história ali, né? Porque não precisava escrever, apenas para contar em breves palavras aqui, que tem por título essa história a tomada elétrica. Então era um senhor, né? O Chico Xavier nos traz a psicografia através do Emmanuel, dizendo que de volta à reencarnação em breve tempo, ele traz o relato, né, este espírito. Sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo vos fale da minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Então, o que aconteceu aqui com este espírito? Que ele voltou nessa reencarnação de uma forma dolorosa. O que aconteceu? Ele era casado com uma mulher, e essa mulher era muito mais jovem que ele, muito bonita. E aí começaram aqueles comentários, não é verdade? De que um homem casado com uma mulher muito mais nova, muita diferença de idade, muito bonita. Então, a sociedade começa com burburinho, com críticas, os próprios familiares deles, aqui faz referência a um período que todo mundo se conhecia. Então, se ele saía na rua, os vizinhos tinham um comentário maldoso, tinham uma piadinha, uma risadinha, os colegas de trabalho a mesma coisa, e ele comentava com a esposa sobre estes fatos, sobre esses acontecimentos, e ela sempre se defendendo, sempre dizendo a ele que ela não era leviana, que ela não o estava traindo,
que ela não estava fazendo nada que pudesse macular o seu relacionamento, o seu lar. Só que a coisa andou, né, de tal maneira que um determinado dia ele está no seu ambiente de trabalho e toca o telefone e alguém diz para ele que a esposa se encontrava nos seus aposentos íntimos junto com outro homem. E ele sai enlouquecido do seu trabalho, pega uma arma, entra em casa e não vê a esposa e entra no quarto, a porta do quarto estava aberta e havia um homem curvado sobre a cama e ela estava observando, mostrando alguma coisa para ele. E ele não avalia a cena e atira nos dois, mata os dois em desespero. Ele atira em si mesmo e acabam os três desencarnando, né? Em torno de todos aqueles comentários, vejam só o que aconteceu. Passado muito tempo no mundo espiritual, ele vem a descobrir, por um espírito amigo, que ele ainda teria que permanecer afastado da esposa por algum tempo, tamanho o ato que ele cometeu, mas que ele precisava saber que ela não estava cometendo nenhum adultério. Ela havia chamado o vizinho para consertar uma tomada elétrica que ficava ao lado dele na cama e que ela queria que estivesse pronta antes que ele retornasse do trabalho para que ele não tivesse ainda que chegar cansado e consertar a luz de cabeceira que estava ali. Então, era isso que estava acontecendo, aquele homem estava consertando uma tomada elétrica no quarto do casal. Então, ele, desesperado com essa notícia, ele volta num novo processo reencarnatório, só que ele pede para retornar com deficiência visual. Então, vejam que muitas vezes a própria família, os amigos, os vizinhos, a sociedade como um todo vai nos envolvendo e nós, obviamente, vamos sofrendo influência daqueles que estão em torno de nós, né? Daqueles espíritos não muito amigos e que querem a nossa derrocada. E assim foi que ele, no mundo espiritual, se encontrou cercado por estes espíritos que riam dele, debochavam dele o tempo inteiro, e ele não conseguia sair daquele ambiente, daquele desespero. Por quê? Porque ele sabia, né, que ele tinha cometido um crime, acabou descobrindo que a vida continuava, e logo em seguida ele vem a descobrir que o crime que ele cometeu foi totalmente injusto, porque tudo que haviam relatado para ele não era senão fruto da maledicência e da maldade e da inveja das pessoas, porque eles eram um casal próximo e feliz, e que tudo isso foi se perdendo ante a maledicência alheia. Então, aquilo, como comentamos no início, que os nossos olhos estão vendo, nem sempre dizem o que de fato nós deixamos de enxergar. Então, tenhamos muito cuidado com os nossos comentários, com a nossa língua, né? Com os nossos sentimentos de maldade, a nossa necessidade de comentarmos aquilo que nós estamos vendo. E aí, nós trouxemos aqui um texto de Emmanuel, mas antes o Kardec termina dizendo assim: não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena em outrem. É abdicar dessa autoridade. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais,
nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem e é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, quando alguém muitas vezes se toma, né, da autoridade para censurar alguém, ele tem que lembrar que esta censura tem que estar de forma diretamente proporcional à moral dele, daquele que está censurando, daquele que está julgando. No caso aqui, nós temos que termos muito cuidado, porque a nossa moral, podemos dizer assim, não é lá grandes coisas, né? Em termos de julgamento alheio. Então, nós temos que cuidar, estamos construindo a nossa evolução, mas ainda não chegamos a esse nível de espíritos elevados, ao ponto de nos acharmos no direito de julgarmos alguém porque somos totalmente isentos de erros e de culpa, né? No livro A Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 46, na primeira edição aqui, a psicografia do Chico, Emmanuel traz um texto que tem por título assim, Quem és? E ele começa com a passagem de Tiago, no capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? E Emmanuel diz assim, deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Emmanuel. Então vejam que ele traz os exemplos, né, daqueles que trazem em si o peso da responsabilidade de resolver, de julgar, de estabelecer limites, a censura sobre aqueles que estão ali, sob os seus cuidados. E veja o que Emmanuel diz, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração dessas peças vivas, dessas pessoas desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Quando nós de fora muitas vezes olhamos, né,
aqueles que trazem estes encargos, essa responsabilidade sobre a humanidade, que se destacam em seus poderes, e nós julgamos as ações e reações dessas pessoas, nós sequer conseguimos imaginar o quanto muitas vezes eles estão sofrendo na tentativa de fazer aquilo de forma certa e justa. Porque nem sempre irão agradar a todos, será muito difícil. Então, claro, há situações que a gente olha e vê que está acontecendo conivências, não? Ações de forma conivente, de interesses pessoais, de interesses financeiros. Mas mesmo assim, a nossa atitude mais correta seria rogar a misericórdia divina sobre estes que estão sendo coniventes por conivência com as faltas alheias, né? E não estão ali usando da moral imparcial para acertar, né? Para trazer, tirar dos desvios estes que estão ali sob a sua responsabilidade. Mas Emmanuel vai além, né? Ele diz que na estrada comum, nós, no nosso dia a dia, estamos aí cometendo grande excesso em julgamentos, nos precipitando e sendo levianos. Então, lembra também aquela outra passagem do Evangelho, né? Passar pela lei dos três crivos. Aquilo que está chegando a nós, ou aquilo que nós vamos comentar com alguém, é justo? Vai fazer diferença? Aquela pessoa para quem nós estamos comentando um fato, relatando um fato, vai acrescentar alguma coisa? Essa pessoa vai poder ajudar? Juntos nós poderemos melhorar aquela situação? Não. Então é preferível que a gente não comente nada, que a gente não julgue, em hipótese alguma, aquilo que está acontecendo na vida do outro, aquilo que às vezes está acontecendo na nossa vida, e que nós queremos, às vezes, desmerecer alguém que está ao nosso lado, alguém que está próximo, e fazemos ali um comentário maledicente, né? Que só vai trazer prejuízo para nós e para aqueles que estão envolvidos. Vejam a história relatada, né? No livro Espírito de Verdade. Isso não é uma historinha, isso é um fato real que aconteceu, que foi relatado pelo próprio Espírito, que se deixou envolver por essas pessoas viciadas na precipitação e na leviandade, que impulsionaram, obviamente que a escolha final, a decisão final foi dele, mas o impulsionaram, de forma que ele ficou tomado de uma cegueira, de um ciúme doentio, e acabou sem enxergar o que realmente estava acontecendo. Não? Então, sempre que algo chegar até nós, vamos nos questionar: será este assunto de meu interesse? Quem sou eu, não? Quem somos nós para olharmos e sairmos já dando sentenças à ação de alguém? Desconhecemos totalmente as razões daquilo que está acontecendo? Ou será que realmente aquilo que eu estou vendo é de fato o que está acontecendo? Ou eu estou querendo ver algo que eu possa comentar com alguém? Então, nós sabemos que existem pessoas assim, não? Que trazem esse vício da maledicência, essa necessidade de comentar com os outros sobre a vida de todo mundo. Isso acontece em família, acontece no trabalho, acontece em vizinhos, acontece na sociedade, acontece na casa espírita.
Acontece na casa espírita. Quantas vezes uma palavra mal conduzida, uma interpretação mal feita, que alguém leva adiante, faz com que, dentro de uma casa espírita, um grupo se desfaça, as pessoas se afastem, deixem até mesmo de frequentar. Amizade, às vezes de anos, acabam se desfazendo por conta de um comentário. Então, vamos pensar, não? Vamos refletir muito sobre esta condição que não foi dada a nós. Julgar é um verbo que não deve ser pronunciado em tempo algum. Para finalizar o nosso trabalho, uma simples frase de Chico Xavier, do livro O Evangelho de Chico Xavier, por ele mesmo, na organização do Carlos Bacelli, o capítulo Não Julgar, e o Chico diz assim: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento, não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Chico Xavier. E ele não estava aqui falando exclusivamente ao sofrimento dele, mas com toda a dor, todo o sofrimento de todos aqueles que passavam por ele. E que ele estava ali como um bom ouvinte, como um bom conselheiro, mas não cabia a ele, em hipótese alguma, julgar. Não julgar, definitivamente, não julgar a quem quer que seja. Que sirva para nós de exemplo, porque modelo e guia, o nosso mestre já nos disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agradecemos a presença carinhosa dos amigos encarnados e desencarnados. Obrigada por hoje e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Carla, por essa exposição, que possamos utilizar esses ensinamentos na nossa caminhada terrena. Vamos, então, interromper a gravação para que possamos dar sequência às atividades da irradiação.